Vamos para o tópico 3, a sutileza da nova configuração familiar. Aqui no 3.1 fala assim, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqui a gente vai observar que o STF liberou, no caso, aprovou e tudo mais, não somente o STF, mas o Conselho Nacional de Justiça, enfim, que pessoas do mesmo sexo podem se casar. Então, essas pessoas, elas têm hoje essa liberdade. De certa forma, eu não discordo disso, porque tem gente que pensa assim, isso é um absurdo, olha só, 2 homens se casando, 2 mulheres se casando. Deus não está olhando para o papel. Deus não está olhando para o casal de gay que vai para o cartório. Não. Deus está olhando para o ato homossexual em si. Então, antes de ser liberado o casamento homossexual, já existia o ato homossexual. As pessoas já viviam juntas, entende? Já moravam juntas, elas já viviam na prática do pecado. Então, a prática do pecado já existia antes do STF ter ali permitido o casamento, união estável, enfim. Então, assim, para mim isso não foi nada demais, tá? É só o mundo, é só uma instituição humana que é pecaminosa, independente de quem esteja no STF, enfim, uma instituição humana, validando mais um pecado dos seres humanos. Para mim, é o mundo ajudando o próprio mundo. A igreja não tem que interferir nisso. Porque a igreja não pode deixar isso acontecer. Porque os ministros do STF não são crentes. Nós deveríamos colocar ministros crentes para isso não acontecer. Olha, muito cuidado com isso. Eu estou lendo um livro recentemente, eu li recentemente esse livro, né? Terminei. Política segundo a Bíblia, do Wayne Grudem. Tá? Um livro bom, tem algumas coisas que eu discordo dele, mas de maneira geral o livro é muito bom. E tem uma parte aqui que ele fala assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é Deus. E ele vai detalhar sobre isso. Então, a igreja, ela não tem que legislar as coisas de César. E César não tem que interferir na igreja. Então, mesmo que todos os ministros do STF fossem crentes, eles poderiam aprovar o casamento homossexual, porque isso é de César, é coisa de César. Mas tem a ver com a família, com a igreja, tem a ver com as coisas de Deus. Só que as pessoas no mundo, elas têm a liberdade de escolher a opção sexual delas. Tá? Elas têm essa liberdade. É pecado? É pecado. A gente discorda, a gente discorda. A gente vai pregar contra? Vamos pregar contra. Mas a gente não pode dizer que essa pessoa não tem essa liberdade. Elas têm a liberdade. Elas podem sim escolher serem homossexuais, lésbicas, enfim, trans. Elas têm essa liberdade. Lá em Romanos, Paulo fala que Deus os entregou. Ou seja, o próprio Deus já meio que vai lá e faz do jeito que vocês quiserem. Eles só estão acumulando juízo para si, pecando cada vez mais. Então, não faz sentido nós queremos interferir nisso. De certa forma, eles têm essa liberdade e tudo bem. O que a gente discorda é do pecado. A gente discorda dessa configuração familiar, porque isso não é família. Eles podem até dizer que é. A gente vai dizer que não é de acordo com os padrões divinos, não é. Tá? É pecado. E aí tem muito mimimi nesse sentido aí. Porque os crentes são homofóbicos, dizem que os homossexuais vão para o inferno, que é pecado e tal. Eu vou fazer uma reflexão rapidinho aqui, abrir um parênteses aqui rapidinho. Se eu fosse ficar preocupado e com raiva de quem diz que eu vou para o inferno, eu não falava com ninguém. Porque, olha só, o meu professor de música, o Joás, um excelente professor, uma excelente pessoa, ele foi professor de música na minha adolescência, mas até hoje ele é meu amigo. Ele é adventista. E de acordo com a doutrina adventista, eu vou para o inferno. Porque eu não guardo o sábado, eu como carne de porco, eu não me submeto àquilo que os adventistas entendem como salvação, um modo de vida que garante salvação. Então, eu sou condenado ao inferno na visão dele. Depois eu estudei música com a professora Daniele, que é da Cristã do Brasil. Do mesmo jeito. Eles acreditam que nós não somos salvos, que eles são exclusivistas. Para eles, o salvo somente quem pertence à Cristã do Brasil. Os adventistas também são exclusivistas. Só é salvo quem pertence à adventista. Eu tenho vários amigos católicos que, na visão deles, eu vou para o inferno, porque eu não sou batizado na igreja católica. Eu não frequento a igreja católica, eu não fiz crisma, primeira comunhão, não fiz nada disso. Entende? Então, assim, para um católico, eu sou condenado ao inferno. Para a igreja católica, eu vou para o inferno. Eu não vou nem para o purgatório. Entende? Então, assim, se eu fosse ficar chateado com todo mundo que diz que eu não sou salvo,
com raiva, ou dizendo que é racismo, isso e aquilo, eu não ia viver, eu ia viver no tribunal processando as pessoas. Entende? Então não faz sentido eu ficar chateado porque o meu modo de vida não se enquadra naquela religião específica. Então, se tem um homossexual que fala assim, os cristãos são homofóbicos e tal, não fui aceito na igreja, cheguei na igreja e não fui aceito. Como aconteceu recentemente, uma notícia que eu vi, de um homossexual que queria se batizar na igreja presbiteriana. A igreja falou, não, a gente não vai te batizar, ele quis processar a igreja. Mas isso é questão de fé da igreja. A igreja tem aqueles princípios, entende? Tudo organizadinho. É assim, se você não se encaixa nisso aqui, você não pode batizar. Você vai batizar em outra igreja. Então, assim, procure uma igreja que aceite homossexuais. Existe muitas, entende? Então, se o homossexual fala assim, não, para mim não é pecado, o que eu faço não é... Deus aprova, eu creio em Jesus como Salvador e eu creio que eu sou salvo. Tudo bem, esse é o seu pensamento, vai para uma igreja que aceita isso e ponto final. Entende? O que eu acho muito problemático é querer forçar as igrejas a abrirem mão da sua fé, dos seus princípios de fé, para aceitar algo que, enfim, descer de goela abaixo, né? Enfim, aceitar de qualquer jeito. Enfim, aceitar algo que a gente considera pecado. Não faz o menor sentido, seria a mesma coisa de eu chegar na igreja católica e falar, não, eu quero ser católico, mas eu não quero rezar o terço, eu não acredito em Maria, enfim, começar a negar os dogmas católicos. Não faz sentido. Alguém que quer ser adventista e chega na adventista e fala, não, eu quero ser adventista, mas não vou guardar o sábado. Eu vou vir aqui, vou participar da ceia de vocês, quero batizar, mas no sábado eu vou abrir o meu comércio e vou trabalhar. Não faz sentido. Entende? Eles podem até me aceitar lá como alguém que participa, mas como membro, não, porque eu não estou seguindo o que a igreja acredita como verdade. Então, assim, se a igreja adventista não se encaixa naquilo que eu acredito como verdade, eu vou procurar uma igreja que se encaixa. A Assembleia de Deus se encaixou no que eu acredito como verdade, eu vou ficar na Assembleia de Deus. Entende? A gente... Não estou falando isso porque nos dias de hoje nós somos acusados dessa questão de homofobia, principalmente, porque a gente diz que o homossexualismo é pecado. Quando a gente fala isso, não, vocês são homofóbicos. Gente, para mim isso é muito mimimi. Tá? E a questão do casamento gay, o que a gente tem hoje é que o STF, quando criou essa lei, ele garantiu que não ia ferir as igrejas. No caso, as igrejas não seriam forçadas a fazer um casamento gay. E isso a gente tem que tentar manter. Tá? Tentar manter, porque assim, a gente não vai governar o que é de César, mas César também não vai interferir nas coisas de Deus. Então a gente vai ter que manter essa separação muito bem definida. Tá? Eu creio que isso vai se manter. Recentemente, um pastor que faz casamento, na verdade ele não faz casamento na igreja dele. Ele é um pastor, tal, só que ele tem uma empresa que faz casamento. Então as pessoas procuram ele casa essas pessoas. Casa na praia, casa na igreja, casa onde quiser. Meio que tem um nome lá, wedding, não sei o que lá, que é um nome em inglês, que é relacionado à pessoa que é especialista em fazer casamento. Tá? Isso existe. E um casal de gay procurou ele para casar e ele falou, não caso. Não quero, vai contra os meus princípios. Aí o casal de gay quis processar ele. Ele falou, olha, peraí. É simplesmente uma relação comercial. Ele falou assim, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com igreja, é uma relação comercial. Eu não quero vocês como cliente. Pronto. Da mesma forma, teve um casal hétero que procurou ele para casar, depois descobriu que ele era pastor. Ah, não, a gente não quer que você faça nosso casamento. Você é pastor e a gente quer alguém que não seja pastor. Ele, tudo bem. É uma relação comercial, simplesmente. Entende? Não tem que ser forçado nada. Então, tem muito problema nesse sentido aí. Então, a gente tem que orar, pedir a direção de Deus para que possa continuar assim. Tá? Possa continuar assim. Quem quiser ser homossexual, que escolha a sua opção sexual, que vá, fazer o seu casamento para lá, mas não interfira no que a igreja acredita. É importante também nós entendermos que essas leis que permitem, no caso, essa lei especificamente permite o homossexual se casar e tal, muita gente fala assim, não deveria permitir e tal, porque o governo tem que tomar medidas para que diminua o pecado na sociedade. Toma muito cuidado com isso também, porque, de acordo com a Bíblia, o pecado é algo do coração do homem. Então não é uma lei, não é uma canetada que vai mudar o coração de alguém.
Mas se você quer diminuir o pecado na humanidade, comece a pregar o evangelho. É através da pregação do evangelho e do evangelismo que as pessoas serão libertas do pecado, das amarras de Satanás, entende? O homossexual vai se livrar do homossexualismo, e isso é somente através da pregação do evangelho, do testemunho. Então isso é muito importante nós colocarmos isso. O Wayne Grudem defende isso aqui nesse livro, tem um capítulo até deixei marcado, ele fala assim: a salvação pessoal é obra de Deus, não do governo. Então, independente da lei que o governo aprova, o que vai diminuir o pecado na humanidade é a pregação do evangelho, apresentar Cristo para as pessoas.